O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Caríssimos irmãos e irmãs, o livro do Gênesis diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isto é, o ser humano saiu das mãos de Deus como ser perfeito, enquanto ser humano. Vivia em harmonia com Deus. Mas o pecado criou uma ruptura com Deus. E a partir de então, o ser humano, de qualquer maneira, ficou sujeito ao mal. Sujeito às tentações, se tornou um ser frágil. Mas Deus não abandona, Deus ama sempre o ser que saiu de suas mãos. Por isso, no tempo propício, como diz o apóstolo Paulo, enviou o seu Filho ao mundo. E Jesus veio com esta missão justamente de recriar a nossa imagem e semelhança com Deus, de reconstruir o ser humano. Jesus veio com a missão de resgatar, de libertar, de tirar o ser humano da sua condição de pecado. Jesus diz que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Nós ouvimos ontem no Evangelho como Jesus tem o poder sobre as forças da natureza. Diante da tempestade, enquanto os discípulos estavam com medo, assustados, Jesus se levanta calmamente e ordena sobre o vento, sobre o mar, e tudo volta à tranquilidade. Jesus tem o poder sobre os fenômenos da natureza. E nós vimos no Evangelho de hoje como ele tem poder também sobre as forças do mal. Existe um homem possuído pelas forças do mal, vive em meio aos túmulos, num lugar de morte. Ninguém pode contê-lo. Tem uma força tão grande que ninguém ousa aproximar-se daquele homem. Mas quando Jesus se aproxima,
a força do mal se sente impotente diante de Jesus, se inclina diante de Jesus. Ele diz: que vieste fazer agora? Vieste nos incomodar? Se sente incomodado, portanto, diante de Jesus. Ele sabe que Jesus tem o poder de dominá-lo, tanto que diz para Jesus: se tu nos expulsas, manda-nos para esta manada de porcos. Não resiste diante de Jesus. E de fato Jesus ordena, e aquele espírito mau entra naqueles porcos e toda a manada desce ao mar, onde se afoga. É o poder de Cristo que vem para salvar. E aquele homem experimenta aquela libertação, encontra a paz. E aquele homem é reconstituído enquanto imagem e semelhança de Deus, filho de Deus, criatura de Deus. Ninguém foi criado para o mal, ninguém foi criado para viver submetido às forças do mal, para ser submetido às forças do pecado. O pecado destrói a nossa condição de filhos de Deus, fere a nossa dignidade, nos torna escravos. E naquele momento é como se Jesus dissesse para aquele homem, ou para aquele espírito mau, aliás: sai deste homem, aqui não é o teu lugar. O ser humano foi criado para ser imagem de Deus, templo de Deus. No coração humano, no nosso coração de cristãos, em nossa vida, quem deve tomar possesso é Deus, é o Espírito de Deus, que vem nos trazer a paz, que vem nos trazer a vida. E aquele homem liberto daquele mal é entregue novamente ao convívio da comunidade. Mas é interessante a reação daquelas pessoas, depois que tomam conhecimento daquilo que Jesus havia feito, eles são tomados de um grande temor. Em vez de aderirem, acreditarem em Jesus, eles pedem que Jesus se afaste da sua região. Não foram capazes de acolher a presença de Deus, de abrir-se para a fé na pessoa de Jesus. Estas pessoas irão continuar nas suas crenças e nas suas superstições, deixando de acreditar no poder infinito de Deus. Ora, caríssimos irmãos e irmãs, nós temos que nos perguntar se de fato nós acreditamos em Deus, se nós acreditamos em Jesus como aquele que tem poder de nos salvar e de nos libertar de todos os males. Porque pode acontecer que nós dizemos de acreditar em Jesus, mas continuamos nas nossas superstições. E de fato existem muitas superstições, até mesmo em pessoas que se dizem cristãs e católicas, que continuam acreditando, não sei, em forças ocultas, que oferecem cultos a divindades que não existem, e assim não vive a verdadeira fé em Jesus Cristo. Nós precisamos nos libertar de nossas superstições, de nossas crendices. Precisamos acreditar somente em Jesus Cristo, no seu poder libertador, e entregar a nossa vida em suas mãos. Só Ele pode de fato nos dar plena liberdade, só Ele pode nos dar vida, só Ele pode reconstruir em nós
a nossa condição de filhos de Deus, vivendo na graça de Deus. Mas a primeira leitura que nós ouvimos do livro do profeta Amós nos chama a atenção sobre outro aspecto importante da nossa vida. O profeta Amós fala a um povo que se reúne à assembleia para cantar, para louvar a Deus, para oferecer sacrifícios a Deus. Mas o que acontece? Acontece que se reúnem para prestar culto a Deus, para oferecer sacrifícios e oblações, mas no dia a dia, na vida, cometem injustiças, desonestidades. E isso não agrada ao Senhor. O Senhor não quer sacrifício, se esse sacrifício depois não é acompanhado de uma vida honesta, se não se pratica a justiça. Aquilo que o Senhor quer de nós é uma coerência. Nós nos reunimos também para celebrarmos a Eucaristia, nos reunimos para louvar o Senhor, mas é necessário que este nosso culto a Deus depois seja vivenciado no nosso cotidiano, na nossa existência, que haja coerência, que não aconteça que alguém que não conhece, não frequenta a igreja, use até como desculpa, dizendo: olha, aquela pessoa vai à missa todo domingo, no entanto faz isso e faz aquilo. Às vezes as pessoas dizem isso. Esse é um contratestemunho. Nós devemos celebrar, nós devemos nos reunir em assembleia, na igreja, receber o Senhor, ouvir a sua palavra e ao mesmo tempo ser testemunha. E o Senhor pede, sobretudo, um testemunho de justiça, vivendo honestamente, que a justiça seja abundante como a água e a vida honesta como torrente perene. Caríssimos irmãos e irmãs, que o Senhor nos dê então a graça de vivermos a nossa vida cristã com coerência, tendo sempre diante de nós o nosso modelo, que é o próprio Jesus, que ensinava, que pedia para os seus discípulos que fossem um sinal da sua presença, do seu amor no mundo. De nada serve o nosso culto se não há este testemunho, se não há esta coerência de vida. Devemos ser testemunhas de Cristo, devemos ser seus discípulos missionários, e fazendo assim, nós somos instrumentos de Deus na igreja, no mundo de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.